Avaliação mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade. Jussara Hoffmann. Sobre a obra e a autora. A autora foi professora universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é conferencista e consultora educacional. Seus principais estudos foram desenvolvidos na área da educação infantil e avaliação educacional. Tem inúmeros livros e artigos publicados em suas áreas de estudo. Defende que a avaliação educacional deve ter um papel mediador no sentido de tornar o educador parte comprometida com o aprendizado do aluno. Avaliação mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade. A obra toma como base a avaliação como uma atividade que faz com que o aluno seja instigado a desenvolver seu processo cognitivo. Entretanto, ressalta que na maioria das escolas ocorre um processo avaliativo como um sistema classificatório de ensino de qualidade através do qual é mensurado o índice de desenvolvimento do aluno e da escola. A escola, na maior parte das vezes, não é compreendida como uma mediadora do conhecimento, mas sim cumpridora da função de transmitir o conhecimento, desconsiderando a aprendizagem e a realidade social do estudante. Capítulo 2. Uma psicogênese da pessoa completa. Quanto mais eu vou à escola, mais eu estudo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu esqueço. Sarah Hoffman, página 26. A metodologia usada na educação desfavorece os alunos no sentido de produzir o conhecimento. É necessário o diálogo entre a escola e a família como forma de colaborar para a aquisição do conhecimento. As charadas da avaliação, a compreensão sobre por quais razões o aluno não aprende, ainda é uma charada que a prática avaliativa nos impõe. A escola quer formar o estudante para a sociedade, mas esquece que ele já dispõe de uma formação. O aluno constrói o seu conhecimento na interação com o meio em que vive. Portanto, depende das condições desse meio, da vivência, dos objetos e situações. As avaliações deveriam frisar mais a realidade social do aluno e o professor deveria voltar sua atenção para uma avaliação que valorize o seu ser social. A autora aborda a questão da escola como um agente social e a avaliação como uma parte integrante na formação do ser social. Muitas vezes, o professor investe suficientemente na dimensão cognitiva do desenvolvimento e não dedica atenção à dimensão afetiva. Outras vezes, faz o inverso. Cuida da criança com carinho e atenção, mas sem planejar adequadamente como vai ajudá-la a progredir no aprendizado. É necessário que cada professor, ao planejar as situações didáticas, reflita sobre os estudantes, considerando seu desenvolvimento integral, completando as características culturais dos grupos a que pertencem e as características individuais de cada um. É preciso que os professores reconheçam a necessidade de avaliar com diferentes finalidades: conhecer e acompanhar o desenvolvimento do aluno, conhecer as dificuldades e planejar atividades que os ajudem a superá-las, saber se as estratégias de ensino estão sendo eficientes e modificá-las quando necessário. Assim, não apenas o estudante é avaliado, mas o trabalho do professor e a escola também. Ao avaliar o aluno, o professor avalia sua própria prática. A avaliação serve para reorientar a prática pedagógica. A concepção de avaliação perpassa a lógica de um processo de organização de ensino, relacionado com a aprendizagem do aluno e com a sociedade. Quanto à forma de avaliar, avalia-se o todo e as mudanças do comportamento no aluno, pois se avalia para concretizar o processo de educação como um ato humano, intelectual, científico e sistemático. Não se pode pretender que o aluno esteja pronto ao final de cada bimestre ou ano letivo, pois, como ser em construção, há muito de que desenvolver no processo de ensino-aprendizagem. A avaliação deve construir prática contínua e não apenas no final de um período. Como tal, exige estratégias pelas quais o aluno passa a se expressar de várias formas, facilitando o ato da avaliação. Nessa direção, avaliar significa identificar as necessidades dos alunos e ir à busca de soluções para sanar essas necessidades.
A avaliação passa a ser diagnóstica e inclusiva, porque concebe o aluno como ser em desenvolvimento contínuo e assume como um compromisso perante a aprendizagem e formação do aluno, projeto político-pedagógico. Subsidia um processo de avaliação comprometido com o desenvolvimento, por isso é tão importante. Metodologia aplicada pelo docente deve instigar o aluno a fazer uso do conhecimento adquirido. As escolas devem repensar seus valores como transformadoras de conhecimento, por já se saber que o aluno dispõe de uma relevada experiência e conhecimentos prévios. Tarefa desafiadora da escola: compreender que se deve mudar seu processo avaliativo para melhor instigar e desenvolver os seus alunos para uma sociedade culturalmente rica e produtiva. Visão reducionista da avaliação. A avaliação é a verificação dos resultados alcançados. Acompanhamento do aluno se resume a observar e registrar o que ele é capaz de demonstrar. A ausência de caráter reflexivo e da superação no sentido de aquisição de novos conhecimentos. Compreensão da avaliação como ferramenta de mediação. Concebe o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor. Ação, reflexão, ação que se passa na sala de aula em direção a um saber apropriado, enriquecido. Exige uma reflexão apropriada a respeito das formas que se dá a compreensão do educando sobre o objeto de conhecimento. Avaliação mediadora. Encoraja a reorganização do saber. Reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista.